Igreja, que a paz seja com todos, amém? Que você se coloque de pé aí no seu lugar. Nós vamos fazer o culto como se a igreja estivesse lotada, viu? Então que você tenha a liberdade de adorar ao Senhor aí no seu lugar. Que nós temos que vir à igreja com a mente de que o convidado de honra já está aqui, né? Ele é o mais importante. Então que você... Mesmo que esteja poucas pessoas, que as cadeiras estejam vazias, mas o importante é que você está aqui e o nosso Deus está aqui. Então, quero que você, nesse momento, feche os seus olhos. Comece a colocar o seu coração diante do Senhor agora. Que você venha colocar todas as suas preocupações, as suas ansiedades diante dEle. Que nesse momento você venha adorar ao Senhor de todo o seu coração. Que você venha glorificar a Ele. Dizer, Senhor, eu te amo, eu te exalto, eu te adoro, independente de como eu esteja neste lugar. Agradeço ao Senhor porque, mesmo você não tendo forças, você chegou até aqui. Senhor, nós te convidamos a estar conosco neste culto. Senhor, nós estamos felizes de estar aqui mais uma noite, Senhor. Podendo adorar a Ti, celebrar a Ti com todo o nosso coração, com todo o nosso louvor. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor receba, Senhor, cada mão levantada. Senhor, Pai amado, cada louvor aqui entoado. Senhor, Pai amado, cada lágrima derramada. O Senhor é aquele que conhece os nossos corações. O Senhor sonda, Senhor, o mais profundo do nosso ser. Por isso eu quero te louvar, quero te bendizer juntamente com os meus irmãos. E dizer, Senhor, toma o teu lugar aqui em nosso meio. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Pai amado, traga aqueles também que estão a caminho na tua segurança, na tua paz. Senhor, que a tua palavra venha falar aos nossos corações. Deus, que o inimigo não venha roubar nada de nós nessa noite. Que possamos estar com os nossos corações totalmente ligados em ti. Que nós possamos estar com a nossa mente totalmente ligada no teu trono. Que nesse momento você coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, eu vim aqui para te adorar, Senhor. Eu vim aqui, Senhor, para te render louvores, para te agradecer, dizer o quanto eu sou grata a ti, Senhor, pelas tuas maravilhas. Pai amado, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor ainda irá fazer na minha vida. Reconheça o Senhor aí, neste momento, comece a glorificar. Abre os seus lábios, comece a bendizer ao Senhor. Não se importe com quem está do seu lado, mas que você comece a se posicionar, comece a se colocar no trono do Senhor agora. Diga, Senhor, nós te louvamos, nós rendemos a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Senhor, a sua misericórdia, Senhor, é infinita. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Que você aplauda o Senhor glorificando a Ele, amém? Aleluia! Que você celebre ao Senhor com alegria. Aleluia, Tu és bom, Senhor. Bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Todos os povos
nós venhamos reconhecer isso a todo tempo, que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Diga isso a Ele. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para Aleluia. sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Levante as suas mãos e diga: Deus é bom. aleluia. Glorifica Ele se você acredita nisso. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui mais uma vez? Glória a Deus. Gente, faz tanto tempo que eu não ministro que parece que é a primeira vez. Eu acho que eu fiquei 1 mês e pouquinho sem ministrar. Mas a glória a Deus. Amém? Que nesse momento você venha a se derramar perante os pés do Senhor. Que você comece a colocar os seus pensamentos. Que você comece a colocar o seu coração diante dele agora. Diga: Senhor, eu vim aqui para dizer o quanto eu te amo. Eu vim aqui para dizer o quanto eu te adoro. Eu vim me derramar, Senhor, aos teus pés. Porque é engraçado dizer, porque quando nós estamos aqui, as preocupações somem, não é verdade? E que nós possamos ser assim a todo tempo. Não somente na casa do Senhor, mas que nós venhamos nos colocar aos pés dele e descansar naquilo que ele irá fazer por nós. Que você diga: Senhor, eis-me aqui mais uma vez para dizer o quanto eu te amo, o quanto eu sou grato por aquilo que o Senhor ainda vai fazer na minha vida. Mas eu já quero dizer, Senhor, que eu sou grata por aquilo que eu tenho hoje, por aquilo que sou. Nós te louvamos, Senhor. Então que você faça desse louvor a sua oração nessa noite. Aleluia. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Esse é o Deus que nós servamos, Ele é formoso. Eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir
feito nada durante esse tempo, mas eu quero te dizer, Ele está trabalhando. Nós temos que descansar nele. Apenas se derrame aos pés do Senhor e seja grato. Ah, Senhor. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que Diga mais uma vez, me derramar. me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso e me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor neste momento. Oh, Senhor, nós te adoramos, Pai. Tributamos a Ti todo louvor, toda honra, toda glória. Aleluia. Quero dizer a você que o Senhor já está neste lugar. Amém? Vou pedir novamente para você levantar as suas mãos aí. Aleluias. Por alguns instantes, será que você pode adorar ao Senhor? O que você tem a dizer a Ele neste momento? Talvez você não tenha nada, mas comece a dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és digno de louvor. Deixa a adoração fluir por alguns instantes. O Senhor já está neste lugar. O Senhor já está no nosso meio. Nós iremos entoar um louvor que diz: vem e toma o teu lugar aqui. Talvez Ele esteja só neste lugar, mas eu quero que Ele esteja no seu coração. Se esse for o seu desejo também, eu quero pedir que você abra os seus lábios, deixe a adoração fluir. Oh, Santo, Santo Tu és. Seja fortalecido pelo Espírito Santo aí onde você está. Seja cheio de Deus. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua casa, a sua família. Todos os dias você vem a dizer: Senhor, vem e toma o teu lugar na minha vida. Vem e toma o teu lugar na minha casa. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o teu Espírito em mim. Ele está neste lugar. Que você venha dizer: Senhor, nós te exaltamos. Aleluia. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, Diga: te adoramos. te adoramos. Rei dos reis. Rei dos reis, Exalte o Senhor neste momento. te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Coloque a mão em seu coração e diga: vem e toma o teu lugar, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos reis. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis,
te adoramos. Será que você pode dizer isso mais alto que você puder? Deixa ele ver que você veio para adorar a ele, exaltar a ele. Te exaltamos. Aleluia. Conforme você adora ao Senhor, você vai ser cheio de Deus. Mostra a ele que você veio para adorar a ele, que você veio colocar o seu coração diante dele. Nós te adoramos, Senhor. Levante as suas mãos e diga: vem, toma. Vem e toma o teu lugar aqui. Diga isso. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem, toma. Vem e toma o teu lugar aqui. Mais uma vez. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem, toma. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Céu e terra. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão fugiu do trono. Céu e terra. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão Mais fugiu uma do vez. trono. O céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão Vem, fugiu toma. do trono. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Oh, Senhor, tu és bem-vindo aqui, Pai. Vem e toma o teu lugar. Que você sinta a presença de Deus aí no seu lugar. Deixa o Espírito Santo envolver você neste momento. Vem, toma. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Será que você tem algo a dizer ao Senhor neste momento? Toma o teu lugar aqui. Senhor, nós somos teus. Vem e toma o Ah, teu Senhor, nós lugar somos aqui. teus, Espírito Santo. Vem Nos e envolve, toma o Senhor. teu lugar aqui. Aleluia. Diga esse nome. Ele está neste lugar. Será que você pode encher os seus lábios de adoração e dizer isso a Ele? Yeshua. Ah, Senhor, tu és adorado, Senhor. Yeshua, levante as suas mãos. Sinta a presença de Deus aí no seu lugar. Ele está aqui. Ele está aqui.
convidar. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, a sua boa semente. Que você segure em suas mãos, né? Não com tristeza, não com peso. Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Feche seus olhos, nós queremos orar por você, Pai. Ainda em louvor e adoração a Ti, nós queremos apresentar cada ofertante, cada dizimista da Tua casa. Seu Deus querido, que toda sorte de bênção venha ser derramada sobre o Teu povo. Repreenda o devorador, todo aquele que vem tentar roubar, destruir, nós repreendemos em nome de Jesus. Mas nós declaramos a Tua bênção para a Tua glória e o Teu louvor. Assim pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe então a sua oferta, o seu dízimo, você tem a liberdade de se trazer aqui na sala, glorificando a Deus. Amém? E o Senhor prospere os seus passos, a sua vida, a sua casa e a sua família. Não esquecendo, domingo, nós teremos culto às 18h30. Você é nosso convidado a estar aqui conosco, cultuando, adorando, tomando todos os cuidados devidos, usando a máscara, passando álcool gel, mantendo o distanciamento, enfim. Mas você é o nosso convidado a estar aqui. Amém? Eu quero dar a oportunidade nessa noite, se tem alguém que gostaria de dar um testemunho. Glória a Deus, obrigado, então, louvado seja Deus.
Braulio, ele parou, foi ver, mas não era nada, seguiu, foi para Cotia. E chegando lá no setor, né, desse tributo, estava muita fila, e ele tinha que levar o Lucas para fazer prova em São Paulo. Resumindo, ele não pôde resolver naquele dia. Eu já estava meio inquieta, porque já estava bem em cima da hora. Imagina, né, ficar no último dia para ver a situação. Igreja, eu quero que você entenda uma coisa. Não é a primeira vez que acontece uma situação assim. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Você crê nisso? E o pastor, então, foi no dia seguinte verificar, e ele já sabia exatamente onde era o setor, porque no dia anterior ele foi em 3 lugares até chegar no lugar certo, né? E quando ele chegou, então, na atendente, a atendente falou assim para ele, falou, olha, não faz acordo nenhum hoje, porque está sendo votado, né, a anistia, e provavelmente já sai no próxima semana, já no site, você vai entrar e você vai ver já tudo assinado, porque está sendo assinado hoje. E eu, na minha ignorância, falei, filha, então vai ter desconto, né, dos juros, multa. Ele, não, filha, anistia é perdão, literalmente é perdão da dívida. E eu quero te convidar a você aplaudir a Jesus, amém? Glória a Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Amém? Nós, mulheres, às vezes, nós estamos ansiosas demais. Né? Não é em vão quando Jesus fala para Marta se aquietar, né? Porque Ele tem cuidado de todas as coisas. Nós temos que escolher a boa parte, que é estar aos pés de Jesus. Não tem melhor parte para estar do que essa. E essa ninguém vai nos tirar. Amém? Esse é o meu testemunho e eu quero convidar, então, o pastor para trazer... Perdão, Marcelo, perdão. Tem mais um testemunho, amém? Boa noite, igreja, a paz seja com todo. O meu testemunho começou assim, todo mundo sabe que eu trabalhei na campanha, né, para o candidato a vereador Marcelo Fusco, só que ele não ganhou, mas Deus sabe o motivo, né. E foi dia 3 de dezembro, eu estava lá na casa de um casal, estava eu e minha esposa lá, fui convidado para comer uma pizza lá. Aí chegou lá, depois da pizza, o casal chamou a gente para orar. Aí orou, tudo. Aí a pessoa falou que essa semana, ainda essa semana, você testemunhe, né? O que Deus tem para fazer com você. E aí foi na segunda-feira, na terça-feira, eu fui lá na secretaria da ouvidoria geral e da coordenadoria dos jovens, né? E o secretário lá me viu lá, tudo, estava eu e o Marcelo. Aí ele falou para o Marcelo, eu gostei dele. Desde o dia que você me apresentou ele, eu gostei dele. Eu queria que ele trabalhasse comigo, né? E aí ele falou assim, você quer trabalhar comigo? Eu falei, quero, claro que eu quero. E aí no dia 5 eu comecei, estou lá na ouvidoria, né? Qualquer reclamação aí, pode falar comigo, que aí agora eu estou como agente de ouvidoria geral, né? E a gente recebe bastante demanda aqui do Parque Viana da reclamação e tem resolvido bastante, né? E aí eu quero agradecer ao Senhor. E em dezembro também, todo mundo sabe que eu adquiri o vírus, né? A Covid, e eu trabalhava com Uber, né? Aí só que quando a gente trabalha com Uber, a gente só ganha quando faz, né? E quando eu peguei a Covid, eu tive que ficar 14 dias em casa. E sou eu que pago o aluguel junto com a minha esposa, a gente que paga todas as despesas do lar, né?
Aí eu falei assim, eu vou entrar em recurso, né, com a 99. Aí eu fui, entrei em recurso, passei todo o atestado, que eu ia ficar 14 dias, e fiquei naquela expectativa, né, mas na confiança maior em Deus, né. Aí quando foi no 15 dias que eles falaram que ia dar a resposta, aí eu falei, vou ver na conta, né? E eu estava estimando um valor, mas aí quando eu fui ver, eles depositaram bem mais do que eu esperava, né? E aí eu pude pagar com as minhas despesas, tudo, e sempre falo lá em casa que Deus tem provido tudo, né? Por mais que a gente seja negligente, por mais que a gente seja medíocre às vezes, né? Mas Ele sempre tem a misericórdia dele, né? E eu agradeço a Deus pela oportunidade. Glória a Deus, amém? Nós louvamos a Deus, porque o Senhor é um Deus que dá oportunidade, né? Deu mais uma oportunidade de trabalho para o meu cunhado, eu me alegro muito, assim como o Senhor também fará na sua vida, na nossa vida, a cada instante, amém? E agora nós queremos ouvir o recado de Deus aos nossos corações. Eu quero te convidar a você se colocar de pé e aplaudir a Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. A paz esteja com todos. Amém. Que bom estarmos juntos. Quero cumprimentar aqueles que estão em casa também, nos acompanhando no culto de hoje. Mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Mais um culto de quinta-feira e hoje Deus tem uma palavra especial para nós. Amém? Eu postei no grupo da igreja falando a respeito da mensagem de hoje. Bem no momento em que eu estava meditando na mensagem, porque Deus estava falando conosco profundamente, e eu espero que Deus fale ao seu coração também. Como havíamos dito no domingo, nós queremos falar por algumas quintas-feiras, depende de como Deus nos conduzir, queremos falar a respeito de portas abertas. Estamos vivendo 2021, o ano da oportunidade, amém? E Deus é Deus que ainda abre portas, amém? Você crê assim? Então abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, ainda estamos em Apocalipse 3:8. Você já decorou quase o versículo, que nós já pregamos ele na passagem do ano, pregamos domingo de ceia, e hoje eu quero ler novamente este versículo. Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Louvado seja Deus pelos testemunhos, pelas portas que se abriram, pela promoção do Mateus, que maravilha. Ulisses também arrumou serviço aí, ó, que maravilha. Tá vendo? Deus não se prende à crise, amém? A crise não impede o agir de Deus. Pelo contrário, é na crise que Deus mais manifesta sinais e maravilhas. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Diz assim: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém? Feche os seus olhos. Pai, é bom estar na tua presença, Senhor. É bom saber que o Senhor é real em nosso meio, Pai. É bom saber que o teu Espírito se manifesta em meio aos louvores, em meio à adoração.
É bom saber que o Teu Espírito é quem nos conduz em cada momento do culto, e não será diferente agora na ministração da Tua palavra. Por isso eu te peço uma vez mais, capacita a minha vida, Senhor. Deus, assim como falaste comigo por intermédio desta mensagem, eu te peço que eu seja instrumento do Senhor agora, e que de igual modo esta mensagem venha ao encontro da necessidade, do desejo e do coração de cada um desses que estão ouvindo, quer seja esses que aqui estão, ou aqueles que estão nos acompanhando em suas casas. Senhor, que eles também possam ser alimentados, direcionados e fortalecidos pela Tua palavra. Então, o Espírito Santo de Deus nos usa uma vez mais, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Te damos liberdade de se manifestar segundo o Teu querer, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar? O tema da nossa mensagem é portas abertas. Amém? Como eu disse, no final do ano, no culto da virada e no domingo passado, domingo de ceia, nós pregamos a respeito deste texto, deste versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Mas, tanto no final do ano quanto no domingo, nós fundamentamos a nossa mensagem na vida de Davi e no episódio de Davi contra Golias. Mas hoje eu quero usar o mesmo texto, mas fundamentar em uma outra história. Quero fundamentar na história de Bartimeu. História esta que talvez a igreja está familiarizada. Não sei se você percebeu, mas de alguns cultos para cá, Deus já falou conosco algumas vezes sobre o texto, sobre a passagem de Bartimeu. Então eu quero fundamentar a mensagem de hoje na vida de Bartimeu. Eu não vou me prender aqui na história ou nos pormenores da história de Bartimeu, até porque nós já fomos ministrados sobre isso, e alguns que aqui estiveram ministrando falaram algumas coisas a respeito da vida de Bartimeu. Eu quero citar algumas coisas para contextualizar a mensagem, mas não vou me prender em todos os detalhes, salvo a dizer que a Bíblia nos mostra nos outros textos que falam a respeito de Bartimeu, inclusive no próprio livro de Marcos, capítulo 10, que é onde traz todo o detalhe da história de Bartimeu. A Bíblia nos mostra que Bartimeu não era cego de nascença. Bartimeu não nasceu cego. Houve alguma coisa no decurso da sua história que fez com que ele ficasse cego. A verdade é que quando você vai estudar a respeito dele, você descobre e lê, e conhece uma série de coisas. Mas eu não vou me prender naquilo que porventura tenha deixado Bartimeu cego, mas eu quero que você atente para isto, que ele não nasceu cego. Bartimeu, ele nasceu normal, tinha sua visão normal, cresceu, alcançou a juventude com a sua visão normal. Mas em um dado momento da sua vida, ele perde a visão. Em um dado momento de sua vida, Bartimeu não enxerga mais nada. Talvez, quem sabe, ele foi perdendo aos poucos, talvez, quem sabe, ele foi percebendo que a sua vista estava se escurecendo, e à medida que ela ia se escurecendo, Bartimeu via a sua vida se limitar em algumas coisas. Talvez não conseguia mais fazer as coisas como fazia outrora, talvez não conseguia mais trabalhar como trabalhava outrora, ou quem sabe, talvez tenha sido até demitido do emprego, porque não conseguia produzir, porque não conseguia ir para frente. Já não tinha o seu pai Timeu, tá? Era o nome do pai de Bartimeu, tá? Que na verdade Bartimeu não era o nome dele, tá? Bar é filho, Timeu era o nome do seu pai, mas o seu pai era alguém conhecido. Por esta razão é que as pessoas fazem referência a ele como o filho de Timeu. Então Timeu tinha a sua importância, seu filho nem tanto. Seu filho foi apenas um jovem que ficou cego e que, por não ter nenhuma expectativa de vida, ele decidiu esmolar.
decidiu ir até Roma, pedir a sua autorização para ficar em um ponto fixo e pedir a sua esmola. E foi esta a decisão de Bartimeu, e de fato assim ele o fez. E Bartimeu precisava, mais do que ninguém, e nós estamos falando sobre isso, né? Bartimeu precisava que alguma porta se abrisse para ele. Porque quando alvo ou vítima da cegueira, a verdade é que as portas se fecharam. Ele não tinha nenhuma porta aberta pela qual ele pudesse passar e ter alguma expectativa na sua vida. Tudo se fechou para Bartimeu. E Bartimeu precisava que isto mudasse em sua vida. Bartimeu precisava que alguma porta se abrisse. E aí passa o tempo e nada acontece. Passa o tempo e Bartimeu começa a talvez se acostumar com aquela vida de ficar esmolando. Começa a se acostumar com aquela vida de todos os dias ir para aquele determinado ponto, todos os dias vestir a sua determinada capa, todos os dias ficar pedindo esmola e talvez levar para casa, quem sabe, valores semelhantes todos os dias. Que se não desse para ele ter alguma expectativa de vida, pelo menos dava para ele se sustentar, enquanto ele conseguia ainda pedir esmolas. Mas a Bíblia diz lá no livro de Marcos, capítulo 10, que de repente Bartimeu se depara com uma oportunidade que iria mudar a sua vida. Bartimeu se depara com uma oportunidade que iria transformar a sua situação. A Bíblia diz que Jesus, por alguma razão, em uma de suas andanças, em uma do desenvolvimento do seu ministério, a Bíblia diz que Jesus passa por Jericó. E é nesta ocasião, inclusive, que ele muda a vida de Bartimeu e muda também a vida de Zaqueu. E Jesus então passa por Jericó, e interessante é que o livro de Marcos diz que Jesus passa por Jericó e quando Jesus já estava saindo da cidade. Não foi enquanto ele esteve lá. A Bíblia diz que quando ele já estava à beira de sair da cidade de Jericó, que é onde Bartimeu morava, que é onde Bartimeu ficava pedindo esmola, a Bíblia diz que quando isso acontece, quando ele está para sair, Bartimeu começa a clamar, começa a orar, começa a pedir, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era o clamor de Bartimeu. Bartimeu estava dizendo: Senhor, eu preciso de uma porta aberta. Senhor, eu preciso que a minha vida mude, eu preciso de uma mudança na minha vida. E a verdade é que o desejo de Bartimeu, naquele clamor que ele fazia, o desejo dele é que Jesus abrisse pelo menos uma porta para ele. E a porta que Bartimeu queria que Jesus abrisse era exatamente a porta da cura. Tanto é que quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? A resposta de Bartimeu é certeira e precisa. Ele diz: eu quero ver. A porta que eu preciso é a minha cura. A porta que eu preciso é que eu veja. A porta que eu preciso é a minha visão. Porque se isso acontecer, então aí eu vou correndo atrás das outras coisas. Aí eu vou tentando resolver as outras questões. Bartimeu queria apenas uma porta. Mal sabia Bartimeu que Jesus estava prestes a abrir outras portas para a vida dele. E é exatamente sobre as portas que Jesus abriu para Bartimeu que eu quero falar nesta noite. Porque o texto que nós lemos diz que Jesus é aquele que não apenas pode abrir portas, mas o texto de Apocalipse diz que Jesus é aquele que abre portas. Ele não apenas pode, mas a Bíblia diz que ele está abrindo portas. E Bartimeu precisava que portas fossem abertas para a sua vida, na visão dele, ou no entendimento dele. Na visão não, que ele nem tinha visão, né? No entendimento dele, era uma porta só, era a cura.
Mas Jesus estava prestes a abrir outras portas. Quantas portas você precisa que o Senhor abra para a sua vida? Quantas portas você está esperando neste ano, ano da oportunidade? Quantas portas você está esperando que o Senhor venha abrir? Bartimeu queria uma porta só. E Jesus abre mais do que uma. Pelo menos 4 portas Jesus abre. Hoje eu quero falar de 3 delas. Semana que vem eu falo da 4ª porta. E a primeira porta que Jesus abre para Bartimeu, ou para entendermos quais foram as 3 primeiras portas, nós precisamos voltar um pouco em qual era a rotina de Bartimeu. E a rotina de Bartimeu, como eu disse, era aquela todos os dias. O que ele fazia? Colocava a sua capa, ia para o seu ponto de esmolas e passava o dia lá, pedindo esmola, pedindo que alguém pudesse lhe ajudar. A verdade é que quem olhasse para Bartimeu, não via em Bartimeu nenhuma expectativa de vida, não via em Bartimeu possibilidade alguma de mudança na sua vida. E quem sabe, talvez o próprio Bartimeu não acreditava mais. O próprio Bartimeu talvez não acreditava mais que a sua história pudesse mudar. Bartimeu talvez, e não diferente de muitos de nós, Bartimeu já não tinha mais esperança nenhuma de alguma mudança na sua vida. Bartimeu havia se acostumado com aquilo. Sabe, quando chegamos ao ponto que achamos que a nossa vida é aquilo mesmo, eu nasci para isso mesmo, nem adianta esperar algo maior, nem adianta esperar algo diferente. Já fazem anos que eu estou vivendo assim. Então a verdade é que eu acho que Jesus vai voltar e a minha vida vai continuar a mesma. Bartimeu talvez estava vivendo desta maneira. Bartimeu não tinha mais expectativa nenhuma. Já não tinha o seu pai, a história diz que na ocasião Timeu já havia morrido. Bartimeu era um jovem e estava só, cego, sem visão, sem nenhuma possibilidade de mudança de vida, sem ninguém que apostasse nele, sem ninguém que acreditasse nele. Porque aqueles que olhavam para Bartimeu não conseguiam ver nele nenhuma possibilidade de mudança. Quantos em nossos dias vivem exatamente igual Bartimeu? Aqueles que olham para você não têm expectativa nenhuma mais que as coisas mudem na sua vida. E como se não bastasse aqueles que olham para você, talvez você mesmo não tenha mais. Talvez, como Bartimeu, você mesmo não tenha mais esperança nenhuma de que as coisas mudem. Sai ano e entra ano. Vem palavras, vem mensagens, vem palavras proféticas, e isso não mexe mais com você, porque você não tem mais esperança de mudança. Você não espera mais que alguma coisa possa mudar. Porque a verdade é que nós nos habituamos a viver aquela nossa vidinha. A princípio parecia ruim, a princípio nos incomodava. Mas aí nós percebemos que nada foi mudando, e achamos que por melhor é então se acostumar e a viver assim mesmo. E era exatamente assim que Bartimeu estava vivendo. Bartimeu não tinha mais esperança nenhuma de mudança. Por isso Jesus não podia curar Bartimeu de imediato. Jesus precisava, para mudar a história de Bartimeu, Jesus precisava abrir outras portas primeiro. Antes de abrir a porta da cura, do milagre, do sobrenatural, da prosperidade, Jesus precisava abrir outras portas. E a primeira porta que Jesus abre na vida de Bartimeu foi a porta da esperança. Foi a porta da esperança. E quando é que se abre a porta
da esperança na vida de Bartimeu. É quando Bartimeu começa a ouvir a respeito de Jesus. A fama de Jesus já havia se espalhado em toda a nação de Israel. A fama de Jesus já era conhecida por onde quer que ele passasse e até onde ele ainda não havia passado. Então, mesmo antes de Jesus estar em Jericó, a fama dele já havia corrido por Jericó. E Bartimeu, em algum momento, ele ouviu falar a respeito de Jesus. É certo que alguns diziam que ele era semelhante a Elias. Alguns diziam que ele era semelhante aos outros profetas, por conta de tudo aquilo que ele ensinava, da maneira que ele ensinava, por conta dos milagres que ele realizava. E esta fama foi se espalhando, e de alguma maneira esta fama ou esta notícia a respeito de Jesus, de um homem que curava aqueles que estavam enfermos, de um homem que libertava os que estavam cativos, de um homem que operava sinais e maravilhas, de um homem que ressuscitava mortos, de um homem que dava visão aos cegos, de um homem que curava os leprosos. Esta fama foi se espalhando e tudo isso chega aos ouvidos de Bartimeu. Um homem que não tinha mais esperança nenhuma. Um homem que não aguardava mais nenhuma mudança na sua vida, porque ninguém mais lhe dava esperança. Medicina nenhuma podia dizer para ele que o seu quadro era reversível. Agora, de repente, ele começa a ouvir a respeito de um homem que faz milagres. Ele começa a ouvir a respeito de um homem que por onde passasse, realizava milagres, sinais e maravilhas. E aí eu fico imaginando então Bartimeu, que já não tinha mais nenhuma expectativa de vida. Ao ouvir a respeito de Jesus, a primeira porta começa a se abrir. E eu imagino que Bartimeu sonhava com isso. Ah, quem me dera, era o pensamento de Bartimeu. Ah, quem me dera encontrar com ele. Quem sabe um dia eu posso me deparar com ele, quem sabe um dia ele vem até a mim, quem sabe um dia ele pode me curar, como ele curou outros. Talvez Bartimeu sonhava com isto. Talvez Bartimeu dormia diferente dos outros dias, numa expectativa ou numa esperança de quem sabe talvez um dia encontrar-se com Jesus. E aí, como Jesus abriu para Bartimeu a porta da esperança, em um dado momento chega a notícia para Bartimeu, não apenas a respeito dos feitos de Jesus, mas a notícia vem dizendo que Jesus iria para Jericó. Alguém talvez disse para Bartimeu: olha, sabe aquele homem que falaram que opera sinais e maravilhas? Ele vai vir para Jericó, ele vai passar por Jericó. E aí eu fico imaginando a esperança de Bartimeu. Se ele já sonhava somente em ouvir falar a respeito de Jesus, imagina ele sabendo que Jesus estaria na cidade onde ele estava. Renasce a esperança de Bartimeu. Alguém que havia perdido a visão, alguém que não tinha mais expectativa nenhuma de vida, alguém que não tinha mais nenhuma expectativa de mudança, de transformação de vida. Agora ele começa a ouvir que o Jesus que opera sinais, que o Jesus que opera maravilhas, que o Jesus que faz o cego ver, ele começa a ouvir que este Jesus iria estar na sua cidade, que este Jesus estaria aonde ele está. E a esperança de Bartimeu então renasce. Sabe o que é isto? É Jesus abrindo a primeira porta para Bartimeu. Que porta é esta, pastor? É a porta da esperança. Quando Bartimeu escuta dizer: olha, Jesus vai estar aqui, então nasce uma esperança em Bartimeu. Se ele vai estar, então a minha história pode ser mudada. Sabe o que Bartimeu nos ensina, queridos?
e que muitas vezes nós não entendemos, por isso participamos dos cultos de qualquer maneira, por isso entramos de uma forma e saímos da mesma forma, porque nós não temos o mesmo entendimento que Bartimeu tinha. Pastor, que entendimento é este? Bartimeu sabia, se Jesus vai estar, então alguma coisa vai acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, aonde Jesus está, Ele abre a porta da esperança. Aonde Jesus está, Ele diz, ainda tem jeito. Aonde Jesus está, Ele diz, eu posso mudar a sua situação. Sabe por que muitos de nós enterramos nossos sonhos? É porque nós não entendemos aquilo que Bartimeu entendia. Tem gente dentro das igrejas que não tem mais sonhos. Tem gente dentro das igrejas que não tem mais expectativa nenhuma para a sua vida, que estão vivendo a vida de qualquer maneira. É porque não tem o entendimento que Bartimeu tinha. Se Jesus está aqui, então existe uma porta da esperança que está sendo aberta. Eu vou trazer isso de uma forma mais clara para você. Eu estou dizendo, pode desenterrar os teus sonhos, pode voltar a sonhar, pode voltar a pensar em mudança de vida, pode voltar a pensar em algo maior, porque Deus nos dá uma esperança de vida, queridos. Ah, mas 2020 foi um ano difícil. Ah, mas perdemos tantas coisas. Ah, mas passamos isso e passamos aquilo. Mas Jesus está aqui e Ele abre para mim e para você uma porta chamada a porta da esperança. E a porta da esperança diz, ainda tem jeito. Quantos de nós enterramos os nossos sonhos? Quantos de nós já não temos mais planos nenhum? Quantos de nós já escondemos os nossos sonhos? Não é nem que nós abandonamos, não é nem que nós nos esquecemos deles. A verdade é que nós os escondemos. E sabe por que escondemos? Porque nós não temos mais esperança de que mude. Porque nós não temos mais esperança de que aconteça. Quantas coisas você já sonhou, quantas coisas você já planejou, quantos planos você tinha. E hoje, se você for parar para ver, a verdade é que você escondeu todos eles. E sabe por que você escondeu? Porque você não tem mais esperança. Pastor, eu não tenho mais esperança que aconteça. Pastor, é fato, é verdade que eu até tinha planos, é verdade que eu até tinha sonhos. Pastor, eu tinha até projetos de ter os meus próprios negócios. Pastor, eu tinha até projeto de ter a minha casa própria. Pastor, eu tinha projeto do meu carro, eu tinha projeto para o meu casamento, eu tinha projeto para a minha vida financeira, eu tinha projeto para a minha faculdade, mas eu abri mão de tudo isso. Mas eu venho aqui nesta noite para dizer que Deus ainda abre portas da esperança. Quando Ele diz, eis que eu ponho diante de vós uma porta aberta e ninguém pode fechar. A primeira porta é esta, é a porta da esperança, para dizer, ainda tem jeito, volte a sonhar. Quantas pessoas abandonaram seus sonhos? Ah, pastor, mas eu já estou com idade avançada, né? Eu até tinha sonho, pastor, mesmo, tinha sonho de me formar. Deus está abrindo a porta da esperança. Tem nada a ver com aquela do programa, tá, gente? Quem era o programa? Tinha um programa que tinha, não tinha? Era Silvio Santos? Olha os fãs do Silvio Santos aí, ó. Eu ia falar que era Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro era a porta dos desesperados, né? Não é essa não. Porta do desesperado, não. Deus vai abrir para você a porta da esperança. Amém? O que é isto, pastor? É para dizer, volte a sonhar. Bartimeu estava com a sua vida, talvez até pelo olhar dos outros e dele próprio, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança, até que ele ouve que Jesus estaria passando por ali. Quando Bartimeu ouve isto, então Jesus abre para Bartimeu a primeira porta. Antes da porta da cura, Jesus abriu a porta da esperança. Antes do seu milagre, querido, Jesus está abrindo a porta da esperança.
A porta da esperança é aquela que diz: ainda tem jeito. A porta da esperança é aquela que te põe de pé diante daqueles que disseram para você: olha, não vai ter jeito, não tem solução, a sua vida agora vai ser assim mesmo. Aí a porta da esperança nos faz nos colocarmos de pé, olharmos para Jesus. E eu me alegro, queridos, e eu acho lindo a atitude de Bartimeu, né? Como que cresce nele a esperança. E ele só havia ouvido falar de Jesus, mas quando ele sabe que Jesus estava lá, então nasceu nele a esperança. E quantos de nós dissemos que andamos com Jesus, que somos de Jesus, que amamos a Jesus, que servimos a Jesus, que aceitamos Jesus no nosso coração, e não conseguimos enxergar nem a porta da esperança? Vivemos abatidos como que derrotados, como se a nossa vida fosse fadada ao fracasso mesmo e que não tem mais jeito. Vamos aprender com Bartimeu nesta noite. Se Jesus está em Jericó, então ainda tem esperança. Trazendo para os nossos dias, se Jesus está aqui, e eu creio que Ele está, porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então eu sei que Ele está, e se Ele está como de fato está, escute, ainda tem uma esperança para a sua situação, ainda tem um jeito para a situação que você está vivendo. A de Bartimeu parecia irreversível, mas Jesus estava lá. E se Ele estava, então tinha esperança. Primeira porta que Jesus abre é a porta da esperança. Segunda porta que Jesus abre para Bartimeu é a porta da consolação. Chega o dia de Bartimeu se encontrar com Jesus. Ele já ouvia falar, já havia ouvido falar. Ele já sabia que Jesus estaria passando. Ele sabia, inclusive, por onde Jesus passaria. E ele vai para o ponto dele, para o seu local de esmolar. E ele fica aguardando, porque ele sabia que Jesus passaria, não tão próximo. Mas o desejo de Bartimeu é que Jesus viesse até ele. O que Bartimeu esperava é que Jesus pudesse se aproximar dele. Mas aí, quando chega o dia do encontro de Bartimeu com Jesus, coração de Bartimeu acelerado, né? Sabe aquele momento que você se enche de emoção, né? Enche de expectativa. Eu fico imaginando a sensação de Bartimeu, a emoção que Bartimeu estava sentindo. Não é como quem diz: olha, hoje a minha história pode ser mudada, hoje a minha situação pode mudar. Coração batendo forte, acelerado, pressão a 1000, emoção a 1000, sentimento a 1000. Porém, quando a Bíblia diz que Jesus vai passando, vem a primeira decepção de Bartimeu. Jesus não vem ao seu encontro. Pelo contrário, Jesus passa, de certa forma, até distante um pouco de onde Bartimeu estava. No meio de uma multidão, prestes, diz a Bíblia, a sair da cidade. Não foi da forma e da maneira que Bartimeu queria. Pior, Bartimeu não podia sair do seu lugar. Ele era cego. Ele não podia sair do seu ponto, porque aquele era o lugar dele esmolar. Alguém poderia tomar o seu lugar. Ele não poderia ir até Jesus, porque ele não tinha condições de chegar até Jesus. E a Bíblia diz que havia uma multidão, e de fato havia uma multidão aonde Jesus estava. Como é que ele ia se guiar até Jesus, no meio daquela multidão toda? Então vem a primeira decepção de Bartimeu. Ele não veio pertinho de mim.
e eu não consigo ir até onde ele está. A Bíblia diz que então, diante dessa primeira decepção, Bartimeu começa a clamar, Bartimeu começa a gritar. Aí vem a segunda decepção para Bartimeu. A Bíblia diz que quando ele começa a clamar, a multidão, ou os homens que perto dele estavam, começam a mandar com que ele se calasse. Começam a ordenar com que ele se calasse. Afinal, Jesus estava lá e o interesse deles era em Jesus. Bartimeu estava gritando aos olhos dos homens, sem proveito nenhum. E a Bíblia diz que os homens então disseram: cale-se, fica quieto, para de gritar. Em outras palavras, os homens estavam dizendo: Bartimeu, não adianta, Bartimeu não tem jeito. Bartimeu, a sua situação, aí cego, parado, no meio de uma grande multidão, você não tem a menor possibilidade. Então cala a boca, fica quieto, para de orar por algo que não vai mudar, para de pedir algo que não tem possibilidade na sua vida. Quantos de nós sofremos como Bartimeu sofreu? E às vezes por pessoas tão próximas a nós, que nos dizem: para de pedir isto, não adianta, isso não tem nada a ver com você. A esperança nasce em Bartimeu, e quando ele pensa que tudo vai mudar, ele sofre as suas decepções. Jesus não passa tão perto quanto ele imaginava. Ele não consegue se aproximar, porque a sua limitação não o permitia, e a multidão muito menos. E como se não bastasse, aqueles que talvez pudessem ajudar Bartimeu, estavam dizendo para ele: Bartimeu, não adianta, para você não tem jeito. Bartimeu, esquece, deixa isso para lá. A Bíblia diz que quanto mais pediam que ele se calasse, a Bíblia diz que mais ele clamava. E o clamor de Bartimeu trazia 3 coisas importantes. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 3 coisas importantes. Primeiro, clamar. Em meio à multidão, mesmo que tentem te calar, clame. Só você sabe aquilo que você necessita. Segunda coisa, Jesus, filho de Davi, reconhecimento de que Cristo era o Messias prometido. Terceira coisa, tem misericórdia de mim, reconhecimento das minhas necessidades. A multidão queria calar, mas Bartimeu não calou. Bartimeu tinha tudo para se frustrar, mas a Bíblia diz que em meio a tudo isso ele clamava. E em meio àquela multidão, a Bíblia diz que Jesus ouve o clamor de Bartimeu, e Jesus manda chamá-lo. Você já parou para pensar como é que Jesus ouviu no meio de uma multidão? Porque Jesus não estava tão próximo a Bartimeu. E Jesus não andava só. Olha para a história da mulher do fluxo de sangue. Jesus andava sempre seguido por uma grande multidão. Multidão de homens e mulheres, talvez na sua maioria mulheres, porque eram os que seguiam, a fim de milagres. E aí você já pensou uma multidão de mulher? Que barulho que era? Tanto falatório.
Como é que Jesus conseguiu ouvir o clamor de Bartimeu? Você já parou para pensar isso? Deixa eu te explicar como é que foi. É porque o clamor de Bartimeu chegou no céu. Quando chega no céu, Deus manda direto para o coração de Jesus. E aí quando Deus manda para o coração de Jesus, Jesus ouve. Os discípulos estavam perto de Jesus, não ouviram. Mas Jesus ouviu. Você entende o que eu estou dizendo? Eu vou deixar isto mais claro para você. Aquilo que ninguém ouviu, Jesus está ouvindo, querido. O seu clamor que ninguém ouviu, Jesus está ouvindo. Aquilo que ninguém percebeu, Jesus está sentindo, porque Ele te conhece. Aquilo que ninguém se importou, a Bíblia diz que fez Jesus parar. Jesus parou, chamou Bartimeu. E o interessante é que todo mundo parou quando Jesus para. A multidão parou, os discípulos pararam, o barulho parou, e aí Jesus abre para Bartimeu a segunda porta, que é a porta da consolação. Se a porta da esperança nos diz que ainda tem jeito, que ainda há esperança, que Deus ainda pode mudar a sua situação. A segunda porta, a porta da consolação, é o Espírito nos dizendo: eu ouvi a sua oração. Quando todos estão dizendo não tem jeito, o Espírito está dizendo eu ouvi. Quando todos estão dizendo é melhor se calar, a sua situação não vai mudar, o Espírito nos abre a porta da consolação, dizendo eu te ouvi no seu secreto. A porta da consolação é o Espírito dizendo, eu vi as suas lágrimas, eu te conheci no secreto, eu te ouvi quando ninguém mais ouviu, eu ouvi o seu clamor, mesmo quando você não tinha voz para clamar, mas eu estava te ouvindo e eu decidi parar para atender o seu clamor. A porta da consolação é a que nos diz que quando ninguém mais nos compreende, de quando ninguém mais nos entende, quando ninguém mais nos ouve, Ele ainda está nos ouvindo. Bartimeu estava decepcionado, quantas frustrações, não tinha como chegar, não tinha como ele ouvir, ninguém me ajudava. Mas Jesus abre a segunda porta, a porta da consolação. Oh, meu irmão, que porta maravilhosa. Quando Bartimeu talvez já estava voltando a perder as esperanças de novo, com tanta gente dizendo se cala, com tanta gente dizendo não adianta, para de incomodar. De repente, no meio de todo aquele alvoroço, Bartimeu ouve, ou ele percebe, não é? O cessar do barulho. Bartimeu percebe que tudo parou. E Bartimeu ouve uma voz que diz assim, ó, chama-o. Chama ele. Isto chega no ouvido e no coração de Bartimeu, como a porta da consolação, dizendo, eu ouvi o seu clamor. Queridos, o meu desejo nesta noite é que Deus abra pelo menos 3 portas para você. Eu disse que nós vamos pregar algumas quintas sobre portas abertas. Mas eu quero que nesta noite Deus abra para você primeiro a porta da esperança e você entenda que ainda tem jeito na sua situação. Eu quero que Deus abra a porta da consolação. O que é isto, pastor? É Deus dizendo, olha, eu ouvi o seu clamor. Quantas vezes você já pensou que Ele não tinha te ouvido? Quantas vezes você achou que a sua oração foi em vão? Quantas vezes você achou que Ele não tinha percebido a sua lágrima? Sozinho, lá no seu travesseiro, lá no seu canto, lá no seu secreto. Mas Deus abre hoje a porta da consolação para dizer, eu te ouvi. Ninguém percebeu, mas eu te ouvi. Ninguém sentiu, mas eu senti. Eu ouvi a sua oração, eu ouvi o seu clamor. Porta da consolação. Terceira porta que Jesus abre para Bartimeu, para nós encerrarmos, é a porta
da exaltação. Quando Jesus ouve o clamor de Bartimeu, a Bíblia diz que Jesus para tudo, para a multidão, para os discípulos, para o falatório, para o tititi, Jesus ergue a voz. E a Bíblia diz que em meio a tudo aquilo, Jesus para e diz: chama este homem. Chama este homem. Escute a voz autoritária de Jesus. Cheio de autoridade. Eu digo que eu entro na história quando eu preparo mensagem. É a multidão toda reunida. E Jesus ergue a voz, e a Bíblia diz que a voz dele é como o som de muitas águas. E ele só diz: chama o homem. Quando Jesus dá ordem para chamar, sabe o que acontece? Um corredor se abre entre Jesus e Bartimeu. Todo mundo sabia onde Bartimeu estava. Todo mundo sabia onde Jesus estava. Eu imagino Jesus dando a ordem, e aqueles que estavam no meio começam a abrir o corredor assim, ó. E aí só fica Bartimeu lá no fundo, lá longe, sem ver nada, sem enxergar nada, e Jesus do lado de cá. E um corredor se abre, e Jesus diz: chama este homem. Por onde é que Bartimeu vem? Preste atenção na mensagem, queridos. Bartimeu vem pelo meio do corredor, no meio daqueles que disseram: Bartimeu, se cala. No meio daqueles que disseram: Bartimeu, não tem mais jeito. No meio daqueles que disseram: Bartimeu, a sua vida vai ser assim. Bartimeu, a sua história não vai mudar. De repente alguém pega na mão de Bartimeu e passa no meio de todo aquele corredor, daquela grande multidão, até onde Jesus estava. Pastor, o que isto quer dizer? Quer dizer que quando Deus quer te exaltar, Ele fará no meio da grande multidão. Bartimeu estava lá esquecido, ninguém dava nada para a vida de Bartimeu, mas a Bíblia diz que ele clamou. Quando Jesus ouve o clamor dele, Jesus então decide exaltar Bartimeu no meio daquela grande multidão. Abre o corredor, deixa Bartimeu vir, e Bartimeu vem se encontrar com Jesus. No meio daquela grande multidão, um homem que não tinha mais expectativa de vida, um homem que ninguém mais acreditava que pudesse mudar. No meio de todos, Jesus ouve o clamor dele. Jesus poderia muito bem apenas dar uma ordem, Bartimeu ser curado. Jesus poderia muito bem apenas permitir com que virtude saísse dele e Bartimeu ser curado. Mas Bartimeu havia sido humilhado. Pessoas estavam dizendo para ele se calar porque não tinha mais jeito. Então Jesus, mais do que abrir a porta da cura, Jesus quer agora abrir a porta da exaltação. Jesus está dizendo: olha, eu vou te curar, mas antes de te curar, eu vou exaltar você no meio daqueles que te acusavam. Você compreende isto, queridos? Semana que vem nós vamos falar sobre a porta do milagre. Mas antes que a porta do milagre se abra, Jesus quer abrir pelo menos 3 portas. Primeiro, a porta da esperança, e te dizer nesta noite: ainda tem jeito. Segundo, a porta da consolação, para te dizer nesta noite: eu ouvi o seu clamor, eu ouvi a sua oração. Terceiro, a porta da exaltação, para dizer: no meio de todos eu te levantarei. Que se abra o corredor para que você passe. Não é nada, não tem nada a ver com aquele negócio de pagar de gatinho, né? Nada daquele negócio de sabor de mel, né? Eu vou estar aqui no palco e vocês vão ficar aí tudo. Não é isto que Jesus faz. Não tem necessidade disso. Mas Ele vai te exaltar, para que todos contemplem que aqueles que são do Senhor e que clamam ao Senhor, eles vivem uma vida diferenciada. E é isto que Jesus faz.
Deus está abrindo hoje, querido, a porta da sua exaltação. Eu vou repetir, Deus está abrindo hoje a porta da sua exaltação. Haverá a porta do milagre, mas antes Deus vai exaltar você. Que portas você precisa que Deus abra? A Bíblia diz que quando Jesus abre o caminho e exalta Bartimeu, que estava lá no fundo, longe, distante. Talvez aqueles que estavam perto de Jesus estavam pensando assim: eu estou pertinho, o milagre vai vir rapidinho, né? Às vezes nós estamos tão abatidos, choramos tanto, nos sentimos tão distantes, né? Parece que nada acontece conosco. Estamos semelhantes a Bartimeu. E alguns parecem estar tão bem, tão firmes, tão perto de Cristo. Aí Jesus diz assim: ó, agora eu vou abrir a porta da exaltação. Sabe qual é a beleza da porta da exaltação? É que o corredor se abre e Bartimeu está lá no fundo. E Jesus diz assim: ó, traz ele para cá. Você entende o mistério? Jesus estava dizendo assim: ó, eu estou invertendo a fila. Todo mundo achou que ele ia ser o último, eu vou trazer ele para ser o primeiro. Todo mundo achou que ele não ia receber o milagre, ele vai ser o primeiro a receber o milagre. Porta da exaltação é inversão de fila, queridos. Você entende isto? Eu vou deixar isto clarinho para você e de forma profética. Deus está invertendo a sua fila. Deus está tirando você do final da fila e trazendo você para o começo. Deus está invertendo a ordem. Deus está mandando abrir caminho. Há quem diga, ele não, ela não, né? Não sabe nem orar direito. Deus está dizendo, abre o caminho. Porta da exaltação é trazer-nos do final da fila, lá do fundo, onde ninguém mais acredita em nós. E Deus diz, abre o caminho, deixa Bartimeu vir. Vem, Bartimeu. E aqueles que achavam que ia ser primeiro, tem que olhar, tem que contemplar. Deus inverte a fila da forma que Ele quer inverter. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Bartimeu, chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Feche os seus olhos um instante. Feche os seus olhos. Semana que vem eu quero falar sobre a porta do milagre. Jesus poderia abrir para Bartimeu direto a porta do milagre. Mas Jesus sabia que Bartimeu precisava de algo mais do que isto. Por isso ele abre 3 portas antes. Ele abre a porta da esperança, para dizer para Bartimeu, ainda há esperança para você. Eu não sei quais portas você precisa, mas a verdade é que todos nós precisamos que portas se abram. E não diferente de Bartimeu, não é apenas a porta do milagre. Nós precisamos que se abra primeiro a porta da esperança. Porque senão nós nem conseguimos chegar até a porta do milagre. Porque a verdade é que muitos de nós já perdemos a fé, já perdemos a esperança, já perdemos a expectativa de que alguma coisa vai mudar. Então eu quero pedir ao Senhor que nesta noite, para alguns daqueles que aqui estão, dos que estão nos acompanhando em suas casas, pedir que o Senhor abra primeiro a porta da esperança, com seus olhos fechados. Eu quero que você visualize
Jesus abrindo essas 3 portas hoje para você. Assim como ele abriu para Bartimeu. E a primeira porta que ele está abrindo, ele está dizendo: ainda há esperança para você. Ainda há esperança. Seu quadro ainda pode ser revertido. Sua situação ainda pode ser mudada. Ainda há esperança na sua família, ainda há esperança na sua vida financeira, ainda há esperança nos seus projetos, ainda há como você voltar a sonhar, ainda há como você voltar a planejar para a sua vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo: volte a sonhar, volte a planejar. Abrir a porta da esperança é o mesmo que ele dizer: volte a ter sonhos. Desenterre os sonhos, projetos. Este é o ano da oportunidade. E quem sabe, talvez, para viver as oportunidades, nós precisamos voltar a sonhar novamente. Isto é abrir a porta da esperança. Abrir a porta da consolação, que é ouvir Deus nos dizendo: eu ouvi o seu clamor. E há algumas pessoas aqui nesta noite, para as quais Jesus está abrindo exatamente esta porta, a porta da consolação. Há algumas pessoas que estão nos ouvindo em suas casas, para as quais Jesus está abrindo a porta da consolação, que diz: eu ouvi a sua oração, filha. Eu vi as suas lágrimas. Eu te ouvi no secreto. Quando ninguém ouviu, eu ouvi. Quando ninguém percebeu, eu senti. Quando ninguém se importou, eu me importei. Por isso eu abri a porta da consolação para dizer: eu ouvi o seu clamor. Ou quem sabe, ele precisa abrir hoje a porta da exaltação. E dizer para você: olha, eu estou invertendo a fila. Você vai sair do fim e vai vir para frente. Em outras palavras, eu estou apressando a sua vitória, o seu milagre. Vai vir mais rápido do que você imaginava. Sabe o que é isto? É porta da exaltação. E elas se abrirão antes do seu milagre chegar. Eu quero convidar você a falar com Deus neste momento. Fale com Deus agora. Quem sabe, talvez, você esteja vivendo como estava vivendo Bartimeu. Abatido, sem expectativas. Quem sabe, talvez, você escondeu os seus sonhos, os seus projetos. Mas por meio desta mensagem, Deus está abrindo portas para você nesta noite. De nada adianta ter as oportunidades se essas portas não estiverem abertas. Eu quero convidar você a visualizar estas portas abertas hoje. E por que não dizer, a entrar por elas agora? De que maneira? Bartimeu nos ensina. Bartimeu entrou por meio da oração, por meio do clamor. Então eu quero convidar você a fazer isto agora. Fale com Deus. Exponha para Deus a sua situação. Exponha para Deus os seus pensamentos, os seus desânimos. Exponha para Deus as suas frustrações, as suas decepções. Exponha para Deus as suas tristezas. Exponha para Deus, quem sabe, a sua falta de fé, a sua falta de esperança. E deixe com que Ele mesmo vá abrindo essas portas para você. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus,
Senhor, que maravilha o que o Senhor fez na vida de Bartimeu. Senhor, porque antes de realizar o milagre, antes de dar a cura, o Senhor mudou o interior de Bartimeu, Pai. E foi exatamente isto que fez com que ele não apenas fosse curado, mas com que ele ainda o seguisse, continuasse seguindo o Senhor, porque a verdade é que o Senhor, antes da cura, o Senhor mudou o interior de Bartimeu. E eu quero te pedir, faz isto nesta noite, Pai, com esses que estão aqui. Faz isto com esses que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, Deus. Muda o interior deles. Senhor, abra portas antes da porta do milagre, Pai. Senhor, para que esta vida volte a ter esperança. Senhor, quantas vidas, assim como Bartimeu, desistiram de sonhar. Senhor, quantas vidas iniciaram o ano de 2021, depois de um ano tão difícil como foi 2020. E ele não teve coragem sequer de apresentar a Ti qualquer planejamento, qualquer sonho, porque não tem mais esperança de que algo aconteça. Senhor, eu quero te pedir, muda o quadro agora, Senhor. Por meio de uma notícia, o Senhor abriu a porta da esperança para Bartimeu. Senhor, então eu te peço que por meio desta mensagem, o Senhor abra a porta da esperança para estas vidas, para que eles possam entender que ainda há esperança, que ainda há jeito, que ainda tem solução, que o Senhor ainda tem vitória para eles. Senhor, por meio desta mensagem, abra a porta da consolação, para que eles possam compreender, Senhor, que mesmo em meio ao silêncio, o Senhor ouviu o seu clamor, o Senhor ouviu a sua oração. Meu Deus, mesmo aquela oração sem voz, mesmo aquela oração sem palavras, mesmo aquela oração semelhante à oração de Ana, Senhor, sem conseguir expressar palavra alguma, mas a agonia da alma subiu até o teu trono, e o Senhor ouviu a oração, Senhor, e traz o consolo para esta vida nesta noite, de modo que ele entenda que a sua oração foi ouvida. Senhor, e não há oração que o Senhor ouça, que o Senhor não responda, Pai. Então eu creio que o Senhor responderá. Deus, e por que não dizer que responderá como respondeste o clamor de Bartimeu, dando a mesma ordem que deste naquele dia, dizendo: chama-o, traz ele para perto, porque eu vou mudar a história dele hoje. Deus, eu declaro que esta palavra seja real na vida deste teu filho, na vida desta tua filha, que ouve esta mensagem nesta noite, Pai. Estamos vivendo o ano da oportunidade, e vivendo, Senhor, nestas quintas-feiras, os dias das portas abertas. Deus, então eu quero declarar, nesta noite, a abertura da porta da esperança, da consolação e da exaltação. Senhor, porque eu já antecipo, para que na próxima semana, o Senhor venha abrir a porta do sobrenatural, Pai. Mesmo para este que estava sem esperança nenhuma, mas assim como Bartimeu, Pai, que estas vidas saiam daqui nesta noite, cheios de esperança, aguardando a próxima porta ser aberta. E eu declaro que semana que vem, Senhor, nós abriremos contigo a porta do milagre, a porta da cura, a porta do sobrenatural, para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu te louvo pelas 3 portas que nos abristes nesta noite, Pai.
Senhor, e que possamos passar por elas, exaltando e glorificando o Teu nome. Assim eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Que Deus abra na sua vida a porta da esperança, da consolação e da exaltação. Para que na próxima quinta Ele abra a porta do sobrenatural. Amém? Quinta-feira que vem nós vamos orar e vamos ungir a sua vida, para que a porta do sobrenatural aconteça. Começar o ano vivendo o milagre de Deus, eu creio nisso, amém? Se você crê também, esteja conosco na próxima quinta-feira. Se você estiver nos acompanhando aí na sua casa, esteja conosco na próxima quinta-feira. Venha receber a unção da porta do milagre, amém? Estamos vivendo o tempo de portas abertas, amém? Amém? Louve ao Senhor, aplauda, glorifique ao nome do Senhor. Aleluias, bendito seja o teu nome, Pai. Glória a Deus, amém. Lembrando que domingo nós temos culto de louvor e adoração ao Senhor às 18h30. Estaremos falando sobre o homem que perdeu a maior oportunidade da sua vida. Tá? Estamos vivendo o ano da oportunidade. Se falamos domingo passado sobre Davi, que aproveitou a oportunidade, domingo que vem nós vamos falar sobre um que perdeu a oportunidade, para que você aprenda com ele a não perder a oportunidade. Amém? Amém? Ia falar alguma coisa, Edu? Você fez assim, eu achei que ia dar algum recado do serviço social. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Até domingo às 18h30. Levante suas mãos. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus, que abre portas e ninguém fecha, permaneça com todos nós agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.